Bom, vamos lá dar uma sequência aqui. Então, só para vocês ficarem tranquilos e seguros, vamos ver como é que são as principais estruturas aí de controle no C++, tá? Vou pegar desse exemplo que a gente tinha aqui. Vamos ver a nossa primeira aqui, talvez a mais comum de a gente ver primeiro, o if. Vocês vão perceber que o if tem exatamente a mesma construção que a linguagem C, tá? If, abre e fecha parênteses, a gente vai colocar a condição, então se o valor de x for igual a maior que 10, a gente imprime a frase, tudo bem? Já aproveitando aqui também, a gente pode fazer um else, e também colocar aqui cout, se não for, né? Também é comum colocar essa separação para ficar mais legível. Entrou no else. Tá? Então, para a gente ver aqui, a gente pode dar também um endline para a gente ver toda a sequência aqui, tá? Então, assim fica um exemplo de um if else. A gente pode até rodar para ver, se não tem problema nenhum. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui 12, ele cai na nossa condição. Se eu colocar aqui um valor menor que 12, 2, por exemplo, ele entra no else. Então, não tem muito problema, né? A gente vê que é idêntico aqui. Não sei se vocês já usaram, né? Mas quem usou, quem tem interesse, também tem uma outra estrutura condicional, que é o switch case. Tá? Então, o switch case, bom, a grosso modo aqui, né, ele é uma estrutura de comparações, né, condicionais muito simples, que faz comparações de igualdade. Então, por exemplo, eu pegando o x aqui como minha referência, eu quero ver se caso o x seja igual a 1. Então, é como se fosse aqui, vamos pensar aqui, se fosse assim, ó, if x igual a 1. Tá? Então, ele faz aqui comparações apenas de igualdade. Depois a gente pode trabalhar algum outro exemplo aí, mas só lembrando, caso seja igual a 1, eu coloco cout, caso 1, vai aparecer aqui na tela. Tá? Vou colocar aqui também o endline. Nem vou chegar a executar aqui, né? A gente pode até executar, né? E o break, que é o comando de quebra de estrutura. Né? O switch ele vai ter uma parada brusca aí. Eu posso ter, por exemplo, uma outra situação aqui, na qual eu tenha essa necessidade. Então, eu posso fazer aqui caso 2, por exemplo. Tá? Daí eu posso vir aqui e colocar caso 2. Tá? Posso ter também, sei lá, posso ter várias condições aqui que a gente pode também pegar. Tá? Sei lá, 3 condições e por aí vai. Então, a gente pode ter comparações de igualdade. Tá? Então, ele é uma estrutura aí, quem conhece, sabe mais ou menos qual é a estrutura dela, né? Qual que é a razão de a gente usar. E tem também o default, que é o caso contrário. Seja o seguinte, né? Sei lá, nenhuma das opções foi escolhida. Então, eu posso dar um cout aqui, sei lá, né? Dependendo do contexto, opção, não vou colocar acento, né? Opção inválida. Tá? Também posso colocar aqui o end L aqui pra gente. Legal? O default, como ele é o último, né? Também quem já viu aqui sabe que a gente nem precisa colocar o break porque ele é a última coisa que vai ser executada, né? Então ele já chega no final da estrutura aqui, tá? Então, sei lá, eu vou colocar no meio aqui do caminho, eu vou colocar o 2, por exemplo. Tudo bem? Ele vai cair no caso 2, para ver que a gente consegue trabalhar com ele aqui. Também eu vou colocar, sei lá, vou colocar aqui um 6, um 5, tá? Que daí não vai cair na opção inválida. Tá legal? Então o switch também funciona muito bem aqui. E é igualzinho da linguagem C, tá?
E o for? O for a gente pode usar também da maneira idêntica ao que nós temos ali da linguagem C. Int i, eu posso criar o meu contador aqui dentro, tá? Então, sei lá, vou fazer aquele exercício simples de fazer uma tabuada. E quanto ele for menor ou igual a 10, tá? E mais, tá bem? Vou colocar também aqui um cout extremamente simples. Cout, opa, maiúsculo não, né? Cout, aqui pra gente, vou colocar já direto, tá? Então, o x vezes i. Veja que eu estou usando vários operadores aqui que também são idênticos à da linguagem C, não tem diferença. Os de operações aritméticas, maior, menor, né, que são os relacionais, os lógicos e, ou e não, também funciona de maneira igualzinha. Tá? Então não tem nenhum segredo aqui. Posso também executar. Tá? Deixa eu ver. Ah, já estava rodando, né? Esqueci de executar o último ali. Esqueci que sempre dá um enter no finalzinho ali para ele executar. Né? Então, sei lá, quero a tabuada do 3, ele imprime para mim a tabuada do 3 aqui no prompt. Ok? Vou dar um enter aqui para parar a execução. Legal. Então, o for também funciona da mesma maneira. Ah, posso usar o while? Pode usar o while também. Ele é igualzinho. Tá? Então, eu vou criar aqui ó, o i aqui fora. Então, eu só vou manter aqui a minha condição. Né? O while é uma estrutura de repetição que depende apenas da condição a ser executada. O nosso i++ some. Esse aqui a gente tira daqui. Podemos jogar aqui dentro. Tá? Não esqueça, né? Então, se eu estou usando um laço contado, usando aqui, de incrementar, senão a gente vai ter um laço infinito aqui. Tá? Então, também, se eu executar, vocês vão ver que o for ele trabalha da mesma maneira. Tabuada do 6 aqui. Ah, eu não coloquei para rodar? Não, né? Porque eu não zerei o i. Então, o i eu posso zerar aqui em cima, né? Senão o i ele nunca vai ter a variável de constante vazia, a gente nunca vai ter esse incremento de operação valendo. Tá? Então, colocando aqui, tabuada do 5, eu tenho a tabuada do 5 feito perfeitamente. Tá legal? A última, talvez, aí das mais simples, né? Posso usar do while, que também é exatamente igual. Então, a gente tira toda a condição do while aqui, né? Posso carregar todo mundo para cá. Vou tirar. Coloco o do, que é a estrutura de repetição. E o while vai fazer o auxílio aqui para ele. Não vamos esquecer que tem ponto e vírgula no final. Tá? Então, no momento, na ocasião que você queira usar um do while, a gente também pode ter a tabuada do 2 aqui colocado. Tá legal? Então, só para vocês terem aí a tranquilidade de ver que todas as estruturas condicionais, a gente também, condicionais e de repetição, nas estruturas de controle no geral, a gente também pode utilizar que são idênticas aí à da linguagem C. Tá bom? Então, no próximo vídeo a gente daí vê coisas mais específicas da linguagem C++, e daí vai ver a vantagem de usar isso em relação ao C. Até mais.